permeabilidade intestinal, onde essas partículas já passam por aqui, já ativam o meu sistema imunológico. E aí, com isso, eu tenho essa questão de... além disso, eu tenho essa questão de essas partículas conseguirem atravessar a barreira hematoencefálica, chegar até o meu cérebro e causar todas essas sensações. Outras partículas, por exemplo, vamos colocar essas laranjinhas aqui, que também são partículas do glúten, elas já têm afinidade, por exemplo, pela tireoide. Então, elas são parecidas, a gente chama isso em bioquímica de mimetização, que seria um sinônimo, uma imitação mesmo de partículas que existem na minha tireoide, que são enzimas importantes. O que são enzimas importantes, gente? Enzimas, eu tenho moléculas na minha tireoide que são os trabalhadores da tireoide. A tireoide fica aqui, eu preciso trabalhar. A tireoide é uma glândula responsável por todo o metabolismo do corpo. Então, se eu faço mais cocô ou menos cocô, né? Tudo eu tenho que pensar na tireoide. E aí, acaba que essas moléculas aqui são parecidas com as minhas enzimas da tireoide, mas não são as enzimas da tireoide. Então, o meu sistema imunológico vai olhar para essas células aqui, quando elas passarem ali pelo intestino, e vai falar, eu quero combater essas células. E vai seguir elas por todo o corpo. Só que como elas são parecidas com as células lá da tireoide, vamos supor que as da tireoide fosse essa aqui, ó, tá vendo? É parecida com essa aqui lá da tireoide, o meu corpo vai combater essa, mas também vai tender a combater essa. Então, ele gera uma doença autoimune lá na tireoide, que a gente chama de hipotireoidismo de Hashimoto, ou tireoidite de Hashimoto, que é um problema autoimune e que tem muita relação com essa fração do glúten, que é uma fração parecida com as enzimas lá da tireoide. Tá? Então, é uma outra questão aí que o glúten também pode causar. Outra coisa, essa daqui já vai ter relação com doenças articulares. Então, é uma partícula que o meu corpo também identifica, vai lá para as minhas articulações e causa essas dores articulares. Então, assim, são muitas questões aí, até relacionadas com fibromialgia. Fibromialgia nada mais é do que uma doença idiopática. O diagnóstico é difícil, é tardio. E quando a pessoa é diagnosticada, o tratamento é basicamente alimentar ou medicamentos para dor fortíssimos. Então, uma coisa que muitas pessoas ainda não fazem é falar para aquele paciente que isso pode ter relação com a alimentação, que isso tem muita relação com o glúten, por exemplo, com o trigo, a farinha de trigo. Então, assim, o que a gente vê hoje, gente, por que, né, que esse glúten faz tanto mal? Então, por que esse glúten faz tanto mal? Ele faz tanto mal por causa disso que eu tô falando pra vocês, né? Porque a primeira coisa que ele acomete é o intestino. E o nosso intestino, gente, o nosso eixo intestino-cérebro, a gente tem eixo intestino-tireoide, a gente tem eixo intestino tudo no nosso corpo. A gente realmente precisa que esse intestino esteja ali intacto, a gente precisa que esse intestino esteja intacto para que não passe moléculas como essa e como essa e eu acabe agravando situações, né, em que aquele organismo, por exemplo, aquela pessoa já tem uma certa tendência a desenvolver, certo? Então aquela pessoa às vezes já tem uma tendência, uma genética mesmo para desenvolver. Só que aí a gente tem a genética e a gente tem a epigenética. A epigenética é como que esse corpo se comporta no meio ambiente, qual alimento que ele consome em maior quantidade. E por que a gente vê tanto problema com esse glúten moderno? Por que essa sensibilidade ao glúten não se liga?